Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Liverpool que acertou a contratação de Giovanni Leone, zagueiro de 18 anos que estava no Parma. Ele veio, se não me engano, por 35 milhões de euros. O Liverpool que com certeza deve ser o time que mais gastou nessa janela de transferência até agora. Ok, que também vendeu de maneira significativa, vendeu Darwin Núñez para o Hilal, vendeu Luiz Dias para o Bayern de Munique, vendeu o Kwanzaa. Então assim, eles venderam muitos atletas também, por isso, mesmo com essa contratação do Leone, eles não são um time de pior balanço, que em relação a que gastou para vendeu. Isso ainda continua sendo o Manchester United, né? Que mostra a importância não só de você gastar bem, mas também de vender bem, né? E eles contratam um garoto de 18 anos que deve receber espaço aí com o decorrer da temporada, porque Van Dijk e Konaté não vão aguentar esse ritmo o tempo todo, e eu acredito que eles querem opções mais confiáveis, né? Tipo, o Liverpool já teve profundidade na zaga melhor do que eles têm hoje, e a verdade é que eles contrataram dois laterais, Kerkez e Frimpong, e são jogadores que vão ter, por natureza, muita amplitude, vão muito pro ataque, e isso vai exigir muito dos zagueiros, porque quando esses caras têm muita amplitude em uma linha de quatro, né? A cobertura pelos lados, ela basicamente não existe. Você dependeria que o volante recuasse para formar uma linha de três. Quando você tem três zagueiros, aí você consegue ter dois zagueiros pelo lado, um zagueiro cuida do centro, né? Não é o ideal defender só com três em algumas circunstâncias, mas com dois você fica completamente vendido. E a gente viu isso ali contra o Crystal Palace, né? Que a amplitude do Frimpong e do Kerkez foi uma das ferramentas usadas. E o Van Dijk e o Konaté não são os zagueiros mais rápidos do mundo, né? Então, numa armação rápida, por melhor que tecnicamente eles sejam, eles acabam ficando muito vendidos em várias oportunidades. E o Crystal Palace começou a construir mais, por levar mais perigo, e acho que a diretoria do Liverpool ela tem ciência de onde esses problemas estão, e com isso vai atrás desses nomes. Eu acho que o Marc Guéhi é um nome bacana pra caramba, é um cara que vem jogando bem aí no Crystal Palace, e o jogador aí, esse jogador italiano, né, eu acho que ele é um atleta de muito potencial. É um garoto que já mostrou qualidade para ser titular numa equipe italiana na primeira divisão, muito jovem. Então ele não é um cara que chega tão cru. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Porque muita gente tem aquela preocupação, né? Que você tá trazendo um garoto de 18 anos, ele aguenta pressão? Tem atleta que é igual o Lamine Yamal, 17 anos, tá lá jogando no primeiro escalão e sendo até candidato à bola de ouro. Tem atleta com 18 anos que vai cometer muito mais erros porque é muito jovem, ele tá num clube como o Liverpool, você não tem apenas a pressão de se desenvolver e crescer, você tem a obrigação de entregar bons desempenhos, porque todo resultado importa. Então, a questão é, não é garantia que o Giovanni Leone vai chegar ali e ele vai conseguir produzir um belo nível de futebol, porque ele estava jogando no Parma, que é uma equipe que, convenhamos, não está no nível do Liverpool e nem nas exigências similares. É um patamar diferente, está indo para a Premier League, mas o fato de ele já ter sido responsabilizado com a titularidade de um time tão cedo na carreira já permite que ele entenda melhor essa situação e esse contexto, né? Do que ele teria se fosse contratado e já jogado aos Leões, como acontece com alguns jogadores na base quando há crise de lesões, etc. Então, assim, óbvio que ele não veio para ser titular. Eu acho que ele vem apenas para ser aquele reserva que vai ser acionado principalmente em jogos antes da Champions, para que o Van Dijk ou o Konaté cheguem mais inteiros naquele jogo. A mesma coisa vale para o Marc Guéhi. Talvez o Guéhi esse possa disputar a titularidade contra o Konaté, né? Porque o Konaté, inclusive, está sendo até alguns veículos colocado à venda, né? Vão oferecer um novo veículo, se ele não aceitar, aí vendem ele, é o que estão dizendo. Então, vamos ver o que acontece nisso também, mas até o momento, acho que o Liverpool faz uma janela muito interessante, e faz uma janela que ela complementa bem os problemas que o time tinha e consegue ali atacar bem na raiz deles, né? Até mesmo a posição de centroavante, eles trouxeram o Ekitike. Então, assim, não é o Isaac, mas é um jogador que vem para ajudar, é um jogador que vem para melhorar o nível que eles estavam com o Darwin Núñez, né? Então, assim, o Liverpool faz uma janela muito boa. Eu acho que a perda do Trent Alexander-Arnold machuca, mas no contexto geral, o time salta de qualidade, né? Talvez não é um salto gigante, etc., porque o time já estava muito bem, mas é uma necessidade, né? Visto que os times ao redor dele na Premier League também estão contratando, também estão evoluindo, então não dá para parar, né? Eles têm que continuar trabalhando para manter o nível mais alto possível. Então,
vamos ver aí. É um jogador jovem, é um jogador que obviamente vai ter algumas oscilações, mas é um jogador que chega para ajudar e obviamente assim, rotação é importante demais para manter o alto nível durante a temporada. Você não pode forçar o mesmo jogador a ficar 50 e tantos jogos na temporada, esperar que ele performe sempre no mesmo nível e ter esperança que ele não vai lesionar, porque nem todo mundo é assim, né? Nem todo mundo é tipo um Caicedo da vida que fica saudável a temporada inteira. E mesmo assim ele é jovem, né? Tipo, e o Van Dijk, que já teve lesão que tirou ele de basicamente uma temporada inteira. Então, a questão é, tem que ter cuidado com os atletas e profundidade ganha campeonatos, profundidade ganha títulos. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.